Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Block Insider, seu podcast semanal sobre cripto, finanças e tecnologia. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host, e como de costume tenho aqui dividindo o palco comigo o Felipe Hermes, que é o nosso diretor de conteúdo aqui do Block Trends. Hermes, prazer ter você aqui mais uma vez para dividir esse palco, e vamos para mais uma. Prazer é todo meu, e a gente já começa polêmico falando cripto e não Bitcoin, né? Já começa pegando no calo da galera. Bora lá. Exatamente. O Bandeira já vai ficar bravo comigo já, se eu bem o conheço. Mas, como de costume, a gente trouxe dois grandes nomes para discutir com a gente algum tema relevante, né, sobre essa indústria, e como não podia ser diferente nos dias de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as reservas estratégicas de Bitcoin das nações, que vêm sendo amplamente discutidas aí por vários países há muito tempo, mais recentemente nos Estados Unidos, né, e agora, ainda mais recente, aqui, essa bola levantada no Brasil, entendendo isso como uma possibilidade, né. A gente tem aqui com a gente hoje o Pedro Henrique Giacondo Guerra, que é chefe de gabinete do vice-presidente geral do Alckmin, e o Guilherme Bandeira, que é conselheiro da Melius e especialista em Bitcoin. Senhores, bem-vindos ao Block Insider Podcast, é um prazer ter vocês aqui com a gente. O prazer é meu. Mais uma vez aqui conversar. Muito prazer, Nicolas, prazer, Hermes, prazer. Obrigado, Gui, pela participação. Uma satisfação estar com vocês. Show de bola. Lembrando que esse podcast é oferecido a vocês pela OKEx, que é uma plataforma segura e para você transacionar e armazenar os seus ativos digitais, regulada no Brasil, que é super importante, em especial quando, se você assistiu a nossa última edição, viu que as normas para declaração de imposto de renda mudaram bastante aqui, e se você busca uma exchange para operar com segurança e que está em conformidade com as regras de atuação aqui no Brasil, essa é a exchange para você. Então participe, você é elegível também, por meio da OKEx, a receber um bônus de até 52 Tethers, né, que dá algo em torno de R$300 ao abrir sua compra e cumprir as suas missões. É só você ler o QR Code que está aqui na tela, deste lado aqui, ou acessar o link da descrição. Dito isso, vamos então ao que interessa. Como a gente brincou já aqui no início, o Guilherme é figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Ele teve na nossa primeira edição, que acho que é a nossa edição mais vista do canal, né, Ernest, com mais de 20 mil visualizações, junto com o Narcélio, falando um pouquinho mais sobre a história do Bitcoin como um todo. Então, não sei se você quer fazer alguma consideração inicial aí, Guilherme, mesmo já sendo joia da casa antiga aí. E depois dessa conversa excelente que nós tivemos na estreia do canal, eu voltei também para conversar sobre Drex, né, então é verdade. Eu acho que agora discutir a reserva estratégica de Bitcoin, ou uma adoção mais ampla da sociedade brasileira do Bitcoin, também vai ser interessante, porque eu acho que a gente está nesse momento da história único e interessante de vários modelos monetários, né? Nós estamos vivendo uma nova competição de bens monetários. Então, eu acho que a gente está naquele momento em que as decisões políticas que nós tomarmos agora vão ser determinantes para o futuro do Brasil. E como o Pedro discursou recentemente lá na Câmara, adotar o Bitcoin vai ser fundamental para a prosperidade brasileira. Então, eu acho que a gente tem muito que discutir, tem muitos detalhes ainda que a gente pode ver. Toda a discussão nasceu não a partir de nós, mas a partir de uma iniciativa da Câmara, né, pelo Eros Biontini. Então, o projeto de lei apresentado. Assim que eu vi o projeto de lei, eu fiquei muito empolgado, escrevi um artigo no meu Substack defendendo o projeto de lei. Claro, está no começo de uma conversa muito longa, mas tem muitos ajustes ali que eu acho que seriam interessantes a fazer, mas é muito interessante que o Brasil ele passa a discutir abertamente, publicamente, a constituição de uma reserva estratégica, e, claro, nós podemos discutir os direitos dos bitcoinheiros, direito de autocustódia, direito ao sigilo. Então, eu acho que é algo que não só se resume a uma reserva estratégica do Bitcoin, mas se resume a uma carta magna dos bitcoinheiros do Brasil, porque eu acho que existe esse anseio da comunidade do Bitcoin de ter garantias legais, garantias de autocustódia, garantias de sigilo. Então, existem vários assuntos que a gente pode discutir, que, além de tudo, o projeto de lei ele diz, olha, nós precisamos dar sustentabilidade para a dívida pública brasileira, nós precisamos diversificar os ativos do Brasil. Então, acho que eu estou muito empolgado para essa conversa, e eu acho que a gente está, assim, num momento histórico mesmo.
Show de bola. Deu um monte de spoiler aí de conversa, né? Mas... Fala aí, Ernst. Só de curiosidade, você está assessorando o deputado também nesse projeto, é isso? Não formalmente, mas nós, assim que eu escrevi o artigo, eu comecei a conversar com ele, fui procurado por ele, ele tem os assessores lá da Câmara, eu conversei com o Pedro Guerra também, então nós trouxemos pessoas para contribuir para o projeto, e então minha participação nisso é como cidadão brasileiro e bitcoinheiro. Então, eu tenho esses dois interesses. Eu quero que o Brasil seja um bom lugar para se viver, para empreender, com direito de propriedade, de liberdade contratual. E eu também, como bitcoinheiro, estou interessado no futuro do Bitcoin. Então, a minha participação é como cidadão brasileiro interessado e especialista no assunto. Eu acompanho esse debate há muitos anos, desde que foi proposto lá nos Estados Unidos, com a Cynthia Lummis. Então, eu tenho acompanhado os projetos estaduais, então mais de 13 estados americanos também propuseram reservas estratégicas. Eu acho que o Brasil ele tem um federalismo um pouco diferente, então iniciativas estaduais também seriam muito bem-vindas, e eu acho que vai fazer muito bem que a gente avance nessa estratégia, porque eu também escrevi um artigo no meu Substack sobre o DREX, por exemplo, o Real Digital, e eu começo o artigo assim: me surpreende que o Brasil ainda não esteja discutindo a necessidade de algo nesse sentido. Então, eu ficava angustiado antes que o DREX e o CBDCs eram discutidos abertamente lá no Banco Central, sem que a sociedade brasileira estivesse consciente do que estava sendo proposto. E eu fiquei muito preocupado, porque é um projeto que eu sou muito contra. Então, eu acho que a gente está naquele momento em que a sociedade brasileira ela vai ter que discutir, e o debate sempre é bom, né? A gente evolui com o debate, com liberdade de expressão. Então, eu acho que é nessa capacidade que eu me coloco aqui como debatedor, como cidadão brasileiro. Muito bom. Perfeito. Agora, diferente de você, Bandeira, o Pedro está aqui na primeira edição desse podcast com a gente, quem sabe a primeira de muitas, né? E aí fica uma pergunta que a gente costuma fazer sempre, né? Como que você foi parar no Bitcoin? E, claro, como que você entrou para o Ministério do Desenvolvimento aí? Bom, novamente, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês, né? Discutir esse tema que eu acho que é prioritário, é de interesse público, é relevante para essa e para as futuras gerações, né? A gente costuma sempre mencionar as futuras gerações, né? Pensar o planeta, esse tipo de coisa. E eu acho que falar do Bitcoin é justamente isso, né? Pensar a longo prazo, pensar no que vem pela frente. E eu sempre reflito, né, sobre como isso aconteceu na minha vida, Nicolas, porque acho que diferentemente de outros ativos, né, você sempre se lembra, né, de como foi esse processo, né? Acho que ninguém se lembra do seu primeiro CDB, né, ou da sua primeira letra de crédito, né, mas acho que todo mundo se lembra muito bem de como é que foi a sua entrada no Bitcoin, né? Então acho que ele tem um papel pedagógico, né, de fazer você pensar sobre o que é o dinheiro, né, que é muito interessante, muito peculiar, né? Então eu passei por um processo muito tumultuado na minha família, né, durante a pandemia, né? Eu sou inventariante do meu avô, minha família é do agronegócio, né, há muitas gerações, e aí eu fiquei muito estarrecido em ver como a gente tem uma indefinição tão grande de direitos de propriedade, né, e como isso é pernicioso para nós programarmos, organizarmos a nossa vida, né? Então, eu acho que essa foi certamente uma primeira dimensão, né, uma dimensão muito familiar, né, muito ligado a esse histórico meu, né, em ver como você depende de terceiros, né, para se programar, para se planejar, para prosperar, né? Então isso é muito angustiante. Eu acho que isso traz muito sofrimento, né? É uma dinâmica financeira, uma dinâmica econômica que eu acho que traz muito sofrimento. Acho que uma segunda dimensão foi quando, no contexto da pandemia também, eu via que a comunidade estava muito mobilizada, né? A comunidade bitcoinheira, né? Antecipando assim muitos cenários, né? E chamando atenção para temas nada óbvios, né? Temas sociais.
E aí eu tive um interesse muito pessoal de entender, né, por meio do Guilherme e outras referências que o Guilherme me indicou, como funcionava a tecnologia, qual era a origem dela. Aí eu fui ler o white paper, fui ler o padrão Bitcoin, comecei a me aprofundar de um ponto de vista mais teórico mesmo, até o ponto em que eu vi um livro chamado Thank God for Bitcoin, né, que é um livro bem popular, né, nos Estados Unidos, na comunidade, e aí eu falei para o Guilherme, acho que vale a pena traduzir para o português brasileiro esse livro, né? Ele foi até traduzido já para o português de Portugal, mas, assim, às vezes tem algumas construções que ficam um pouco enroladas, né, para nós brasileiros. Então, eu traduzi esse livro, né? Acho que ele está já quase no prelo, né? Tá bem avançado o processo de edição. E aí eu nunca mais saí, né? Eu não tenho tanto assim, mas coloquei o que eu tenho em Bitcoin, né? Acredito firmemente em Bitcoin. E como um passo derradeiro, digamos assim, né? Por ter passado vários anos, né, em governo, né? Eu trabalhei vários anos no governo de São Paulo. Eu fiquei me perguntando como o Bitcoin poderia ser uma tecnologia útil ao Estado, né? Eu tinha muita clareza de que o Bitcoin não depende do Estado, né? E eu acho que isso é um ponto importante a se esclarecer, né? O Bitcoin não tem necessidade nenhuma do Estado para se afirmar, né? Inclusive não dependeu do Estado para isso até o momento, mas eu acho que existem algumas inconsistências, né, nas finanças públicas, principalmente, que poderiam ser endereçadas com o Bitcoin. E aí eu penso, por exemplo, nesses fundos que são meros fundos contábeis, né, não são fundos verdadeiros, né, fundos para a universalização de certos serviços, né, coisas muito elementares, né, saneamento básico, telecomunicação, né. Então, se nós tivéssemos fundos com valor crescente, né, ao longo do tempo, a potência intergeracional para eles efetivamente contribuírem para universalizar certos serviços, né, eu acho que poderia ser impulsionada. Então, eu diria que, assim, resumindo, foi esse processo, né, pessoal, intelectual e, finalmente, profissional, né, porque eu tenho esse histórico, né, muito ligado ao governo. E aí, respondendo também a sua segunda pergunta, eu trabalhei com o vice-presidente e na época, governador no estado de São Paulo, né, eu trabalhei como assessor por 5 anos, fui para a campanha com ele em 2018, fui coordenador de agenda da campanha, fui tesoureiro da campanha estadual também, né, eu era do PSDB, e aí depois saí do PSDB, e aí, em 2022, eu entrei na transição de governo e, finalmente, no governo, né? Tanto no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, quanto na Vice-Presidência da República. Olá, se você chegou até aqui, saiba que provavelmente você está dentro dos 1% dos brasileiros que entendem conceitos básicos sobre criptomoedas. Sim, há pelo menos 4 milhões de brasileiros que negociam cripto atualmente. Mas diferente de você, a maior parte deles não dedica tempo ou estudo para aprender mais sobre fundamentos, análises e outros conceitos essenciais como aplicações ligadas a criptoativos. Por isso mesmo, queremos te convidar a fazer parte de uma exchange que se preocupa verdadeiramente em te fornecer as ferramentas para colocar em prática tudo aquilo que você aprende sobre cripto. A OKEx é uma exchange que transaciona 31 bilhões de reais diariamente em termos de volume global, o que é superior ao volume da B3, a Bolsa Brasileira. Tudo isso com segurança e, principalmente, um excelente atendimento ao cliente. A OKEx é a exchange que figura em primeiro lugar no ranking em termos de atendimento ao cliente em sites de suporte ao consumidor como o Reclame Aqui. Uma ferramenta que você não pode se dar conta da importância até realmente precisar dela. Com uma experiência do usuário simples e opções avançadas de trading, a exchange é a pedida certa para você que busca liquidez e segurança para realizar suas operações. Clique no link abaixo e abra sua conta para conferir. Deixa eu fazer uma pergunta, então, mais de curiosidade, aproveitar esse período que você está dentro, não só dentro do governo atual, mas ligado à política e partidos. A gente tem um grande amigo em comum, que é o Pedro Neri, né? Um cara que eu já discuti algumas vezes sobre Bitcoin, mas
não é muito entusiasta. Como é que é a recepção interna para pessoas que estão trabalhando no governo e tal? Que o Bitcoin ele tem uma ideologia um pouco avessa, né, ao Estado e tal. Então, como é que é a recepção interna de seus colegas no Ministério, né, na Secretaria? Olha, eu diria, Felipe, que ela é diversificada, né? De maneira geral, eu acho que o traço comum é um certo desconhecimento mesmo, uma associação, né, uma correlação direta que se faz de Bitcoin a criptomoedas, né? Essa associação como se fossem as mesmas coisas, né? E blockchain. Então, existe, eu acho que um grande desconhecimento assim conceitual sobre o tema, alguma desconfiança, certamente, né? No sentido de que naquela linha que vocês conhecem muito bem, eu não preciso explicar, né? Mas de que vai estimular a sonegação de impostos, vai estimular o terrorismo, a lavagem de dinheiro, enfim. Então, eu acho que existe uma incompreensão sobre o que num primeiro momento, e eu acho que, de forma mais profunda, mesmo quando você conversa com economistas, né, não é o treinamento, né? Eu mesmo nunca havia lido. Agora eu traduzi um livro do Von Mises, né, do Caos Planejado, né? Também acho que vai ser publicado em breve. Mas assim, eu nunca tinha tido contato com essa literatura, né? O que é meio curioso, né? A gente não é muito estimulado, né, a estudar essa literatura, né? Eu havia lido um pouco também por curiosidade o Schumpeter, né, que é um membro que eu acho que não caiu nas polêmicas, né, da escola austríaca, né, um que é meio café com leite, né, acho que o Schumpeter é meio café com leite, mas os outros, né, o Von Mises, o Hayek, o Rothbard, né, eles todos encontram aí alguma resistência, né, ou uma certa caricaturização, né, do que são os argumentos, né. Então eu diria que assim, mesmo entre quem é formado, né, profissionalmente, né, na área, não são essas as premissas, né, de análise. Então é uma pequena uma pequena virada de chave mental que você precisa dar, né? Então, assim, eu dei, como eu expliquei, por razões pessoais e complementando um pouco o que eu falei no começo, né? Eu tinha ali meu dinheiro, né? Algum dinheiro que eu fui juntando nessa vida, né? Aplicado em ação, né? Nesses investimentos convencionais, mas cá entre nós eu nunca quis colocar nessas coisas. E aí você telefona para esses gestores, eles nem sabem explicar adequadamente o que está acontecendo, né? Qual é a dinâmica do mercado, por que um determinado ativo se valorizou, se desvalorizou, e aí você para pensar, né? Fazendo essa correlação também com esse episódio familiar que eu contei. Eu não sei direito nem o que acontece dentro da minha família, né? Essa briga interna de parentes, né? Sobre bens. Eu vou saber o que acontece dentro de uma empresa, né? Então, claro, né? Existem empresas seríssimas, né? Mas assim, é um certo elemento de ceticismo, né? Um ceticismo que eu acho que é saudável. Desculpa te interromper, Pedro, mas eu queria só contar uma breve anedota aqui, que eu, o Pedro, nós fizemos faculdade juntos e tivemos aulas de macroeconomia juntos. Então, nossa formação foi muito parecida, né? Depois ele foi fazer pós-graduação em outra área, eu continuei no direito, na filosofia do direito. O Pedro foi mais para na área de economia pública. Mas nós tivemos aulas de macro e eu lembro que na primeira vez que eu fui nos Bitcoinheiros, no canal dos Bitcoinheiros, eu contei essa anedota. Que assim que eu traduzi o padrão Bitcoin, eles me chamaram, eles fizeram essa pergunta: como você descobriu o Bitcoin? Aí eu sempre cito um professor comum que nós tivemos, que é o Bruno Salama, que deu Hayek para nós lermos, e eu fiquei sabendo da tese da emissão privada de moedas pelo Hayek. Mas na aula de macro era uma outra professora, Maria Lúcia Padua Lima, e o Pedro fez uma pergunta, e eu contei isso nos Bitcoins, ele fez uma pergunta: e se nós emitirmos a nossa própria moeda? Isso na aula de macroeconomia, Bitcoin nem existia ainda, era 2008, 2007.
E aí ela respondeu não com argumentos econômicos, mas com argumento do direito penal. Ela falou, se você fizer isso, você vai ser preso, chilindró. Aí eu fiquei assim, mas ele fez uma pergunta econômica, ele não fez uma pergunta, por que existe a senhoriagem? Por que existe o monopólio estatal dando moeda? E essa pergunta do Pedro, lá atrás, antes do Bitcoin existir, me despertou um pouco para a contradição do sistema, né? Se o bem monetário ele é superior, por que ele não compete livremente no mercado? Por que o Estado precisa criar controles de capitais, monopólios legais, um curral ali para a moeda fiat existir? Então, foi uma semente que foi plantada ali. Uma então, pergunta de interesse genuíno, né? Assim, sem segundas intenções, né? Eu vou levantar uma dúvida aqui. Era primeiranista do curso de Direito, porque lá na Direito GV, onde a gente fez, tinha macro, tinha micro, porque é um curso mais voltado para negócios, né? Sim, então, o Pedro, primeiranista, ele perguntou, mas e se nós emitirmos nossa própria moeda? E aí, a resposta do direito penal e não da economia veio. Então, eu vou levantar a hipótese aqui, eu vou deixar para o nosso público decidir, porque existe uma possibilidade de Pedro Guerra ser Satoshi Nakamoto. Existe essa possibilidade. Existe. Quem me dera. Se você acha que ele coloca aqui nos comentários. Pedro Guerra e Satoshi Nakamoto. De agora em diante Se não muito próximo. Eu já sabia de alguma coisa acontecendo, já estava... 2007, pô. Essa pergunta do Hermes foi muito interessante sobre a formação, né? Porque nós tivemos o mais libertário que nós tivemos foi o Hayek, porque o Hayek era jurista também, ele escreveu muita obra da filosofia do direito, mas ali na GV, na aula de macro e micro, no máximo um Schumpeter, né? Então a macroeconomia que nós tivemos era pós-keynesiana, então nós não tivemos uma formação de escola austríaca na FGV. Só depois que eu fui também estudar mais o Hayek, e o Pedro agora está estudando o Mises, e nós também vamos traduzir mais obras do Saifeddin Ammous, que é o eu não quero levantar suspeitas aqui, não, mas eu fiz economia na Federal do Ceará, e meu professor de microeconomia era hayekiano, meu professor de macro criou uma cadeira alternativa de escola austríaca também, um institucionalista. Então, eu nem gosto de falar isso muito, que daqui a pouco o governo está olhando e perguntando o que está acontecendo nessa faculdade de economia do Ceará. Vai começar a levantar essa hipótese aí e vão investigar. E o Pedro estudou com o Bráter Pereira lá, depois na FGV. Foi seu orientador, né, Pedro? Foi meu orientador no mestrado. E eu acho que tem uma coisa interessante, né? Até quando eu estudei um pouco mais de economia, né? E até história, que eu acho que a gente talvez definisse assim, né? História do pensamento econômico, né? Você pega ali desde Adam Smith, né? Adam Smith, Davi Ricardo, um pouco Malthus, e aí vai avançando ali em Marshall, Pigou, o Hicks, né, Caldo, né, Walras, né, todos esses pensadores que vão acrescentando aí camadas, né, no pensamento que se consolidou, né, no pensamento tradicional. E tem uma coisa que me incomodava, né, me deixava muito assim curioso, que um pouco essa lógica do valor, né? Que eu acho que os austríacos eles têm um ceticismo muito grande em relação a isso, né? Acho que o Saifeddin fala muito bem isso no Principles of Economics, né? Em que ele fala o problema de não haver uma unidade, né? Como nós temos na física ou na química, né? Para poder medir a pressão do ar, né, a volatilidade dos gases, né, e tudo mais, né. Então a gente usa essa grande categoria, né, que é a utilidade, só que ela não leva a gente para muito lugar. Então nós ficamos numa espécie de, eu acho que é uma metáfora que explica um pouco, né, uma espécie de jogo de cabra cega, né, que a gente fica falando aqui do emprego, a gente fala do investimento, aí a gente fala da inflação, mas qual inflação? Então, você fica assim um pouco girando em círculos, né? E aí você não discute valor, porque no fundo é uma questão, né, muito subjetiva,
E você não discute também, e aí sim poderia ser discutido, o que é dinheiro, né? Então, são questões que não são enfrentadas, né? Então, eu acho que essa sutileza, né? Os austríacos, até por talvez por essa origem um pouco psicológica, né, dos autores, né, em fazer essa associação com a psicologia, né, e aí veja só que interessante, né, não por acaso nós estamos falando de pensadores que surgem em Viena, né, a Viena do Freud, né, então eu acho isso tudo, né, é um momento histórico muito interessante, né, que eu acho que foi infelizmente pouco levado em conta. Agora, deixa eu resgatar a conversa aqui para o nosso assunto principal. Eu adoro debater economia, eu sou economista também de formação, mas acho que faz muito sentido a gente discutir aqui o que a gente vem falando de reserva estratégica de Bitcoin para governos, né? E eu queria entender de vocês se vocês acham que não há contradição nessa frase, assim, levando em consideração a ideia original de Satoshi Nakamoto, assim, né, de ser uma cisão com o Estado, uma ruptura com as instituições tradicionais. Será que a construção de uma reserva estratégica de Bitcoin não contradiz esse pressuposto inicial, hein? Quer responder, Pedro? Ou eu respondo? Pode falar, Gui. Fala que eu comento na sequência. Já falei bastante. Primeiro argumento. A Satoshi não era um pensador, né? Ele era um programador e ele diz muito pouco sobre isso, né? Sobre qualquer ideologia que ele tinha. Então, no white paper não diz nada sobre... ele só descreve tecnicamente como vai funcionar. E ele inventou um protocolo aberto, open source, né? Então, isso que é o Bitcoin. Ele é um protocolo. Ele é um software. Então, o que veio de pensamento depois, tem um post dele que ele diz que talvez os libertários ia soar bem para um ouvido libertário, mas ele não é bom, ele diz, eu não sou bom com palavras, eu sou bom com código. E é bom, né, que ele também tenha silenciado sobre isso. Só que, se nós olharmos, eu acho que a melhor fundamentação do Bitcoin é mesmo ser uma separação do dinheiro do Estado, né? É isso, né? Então, essa é a função. Você tem no século XX, pelo menos, você tem uma apropriação do poder de emitir a moeda, saímos do padrão ouro e tem todas as patologias da moeda fiat. Então, o Satoshi Nakamoto criou um protocolo open source com que criou exatamente um bem monetário, uma moeda forte e inconfiscável. Só que esse projeto, ele não impede que empresas, famílias ou até governos usem esse protocolo, né? Então, depende do uso que se vai se fazer dele. Então, o fato de alguém usar o protocolo, ele não vai ter um Estado que se apropria, que começa a acumular Bitcoin, não vai ter voz nenhuma sobre como ele funciona. Ele não vai ser alterado, ele não vai haver uma fusão novamente entre moeda e Estado. O Estado simplesmente vai participar como o Michael Saylor participa, como o Plebe participa. Então, o protocolo são regras gerais para todo mundo. Ele não tem um núcleo de pessoas que mandam nele. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Usar o protocolo não é comandar o protocolo. Gerar uma chave privada, assinar transações ou minerar, isso não traz nenhum poder do poder soberano, como a gente vê, que é alterar o poder de emissão, alterar as regras do protocolo. Então, essa é uma primeira confusão que as pessoas fazem. Então estamos novamente voltando atrás? Não existe esse risco de, se os estados, por exemplo, o Butão está acumulando Bitcoin, El Salvador está acumulando Bitcoin. Então, não é o Estado que está se apropriando do Bitcoin, é o Bitcoin que está tomando conta da sociedade, ele está se expandindo, então ele está acessando pools de capital maiores, ele está fazendo parte de balanços de empresas, e para um cypherpunk, para alguém, um anarquista, criptoanarquista, anarcocapitalista, que quiser continuar usando Bitcoin, isso não vai mudar nada, se os estados estão começando a acumular Bitcoin. Então, essa é uma primeira fonte de confusão, né? Então,
se os Estados Unidos, os Estados Federados Americanos começam a acumular Bitcoin para esse pensamento de longo prazo, para formar uma poupança pública, isso daí é um estágio inicial, mas isso não compromete a função do Bitcoin em si. Então, essas são as minhas primeiras considerações. Para o anarquista, o anarcocapitalista que quiser continuar usando Bitcoin, ele consegue. Agora, a grande questão é, as reservas estratégicas, elas vão acompanhar direitos aos bitcoinheiros ou direito aos usuários desse ativo digital ou não? Que aí eu acho uma discussão interessante. Nos Estados Unidos, em vários estados federados também, o projeto da Cynthia Lummis está nesse sentido, ele vem acompanhado de garantias. Por exemplo, você não vai poder ser desapropriado para constituir a reserva, não vai poder ter eminent domain, né, não vai poder ter o confisco, não vai ter desapropriação de Bitcoin para constituir a reserva, vai ser de uma forma budget neutral, né, vai ser algo que não vai comprometer as finanças públicas. Então, tem vários detalhes que aí estão para além das regras do protocolo do Bitcoin. Ela está mais vinculada aos direitos políticos, né, ou direitos de propriedade dos bitcoinheiros, que aí é uma relação política, né, porque minha relação com o protocolo é uma relação tecnológica, mas a minha relação como cidadão já depende da força estatal, que é uma questão política, que aí tem que ser discutida no Congresso, tem que ser discutida com as autoridades. Mas o que nós temos visto historicamente? El Salvador foi um país pioneiro nisso, em 2021, nessa política de ser pró-Bitcoin. O que nós temos visto nas experiências históricas normalmente, o que acontece? O Estado fica mais transparente, ele publica lá no Mempool Space, olha, esse daqui é o saldo que nós estamos de uma forma transparente acumulando Bitcoin, vamos trazer investimentos, trazer mais capital para o país, para investir no meu país, vamos trazer mais liberdade financeira. Então, o que acontece não é que o Bitcoin ficou pior, é que a sociedade que se bitcoiniza fica melhor. Tá certo que, assim, eu prefiro que a sociedade em si, empresas, indivíduos privados, acumulem antes dos estados, mas nós estamos num momento geopolítico em que já é teoria dos jogos, já estamos naquele que os estados estão discutindo como eles vão acumular. E o Brasil precisa se posicionar nisso. Então, essas iniciativas não surgem do nada. Elas surgem num contexto, por exemplo, no Brasil se fala muito de desdolarização, né? Muitos na política falam, estamos no contexto do pós-dólar. Como vai ser esse mundo multipolar? Então, o Brasil precisa de uma resposta. Então, tudo isso está em jogo, mas não é que o Bitcoin ele vai se estatizando, é a sociedade que vai incorporando a liberdade econômica e a moeda forte do Bitcoin. Então, essa é a minha primeira resposta a essa objeção. Eu concordo com tudo que foi dito pelo Guilherme. Eu acrescentaria ainda 2 pontos, né, que eu acho que são um pouco subjacentes ao que foi comentado, que são o seguinte, 3 pontos, na realidade. Primeiro, uma reserva em dólar, ela tem o que se chama, né, tecnicamente, de um custo de carregamento, né? E eu acho que o Bitcoin teria benefícios comparativos em relação a isso, né? Não é que se deixaria de ter o dólar, né? E esse é um ponto que eu acho que vale a pena ser comentado também, né? O dólar, ele não é a moeda mais utilizada no mundo por uma estratégia maquiavélica, enfim, pensada. Ele é por uma razão muito simples. Os títulos estadunidenses são os investimentos que as pessoas mais buscam, né, no mundo, né, sobretudo em momentos de incerteza, e as pessoas, ao mesmo tempo, precisam ter liquidez. No momento que elas precisam ter liquidez, elas precisam vender esses títulos serão vendidos e elas vão receber dólar em troca. Então, o dólar, consequentemente, acaba sendo essa moeda altamente presente nas relações econômicas do mundo. Agora, o Brasil constituiu essa reserva na gestão do presidente Henrique Meirelles, né? Eu acho que foi uma decisão importante, né, naquele momento em que não existiam alternativas. Agora, o ponto nós vivemos um outro mundo tecnologicamente, um outro mundo geopoliticamente. Tecnologicamente, nós temos uma moeda mais eficiente, né, uma moeda crescentemente utilizada, né, que é o Bitcoin. Então, ter essa diversidade eu acho muito salutar.
Geopoliticamente, eu acho que o Bitcoin ele se tornou uma questão de segurança nacional, uma questão de segurança pública, uma questão fundamental para o país, para a prosperidade de longo prazo. E pensando aí em termos de gestão de dívida, enfim, eu acho que o Bitcoin tem um potencial enorme para a redução do endividamento brasileiro, que eu acho que esse sim afeta a vida literalmente de todos os brasileiros, né? Com impactos em todas as áreas da economia. Então, eu vejo um pouco por esse ângulo, né? Claro, a sociedade precisa ser crescentemente esclarecida, né? As pessoas precisam ter um certo autodidatismo, né, para poder compreender, ir atrás, buscar informações. E hoje eu acho que a gente tem um acesso aí incrível, né, com canais na internet, enfim, esse próprio canal de vocês. Mas eu acho que o Estado ainda tem um pouco esse elemento, esse valor pedagógico, né, para divulgar as coisas também, né? Então eu vejo em vários níveis vantagens, sabe? E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos, comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blockchains.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil. Agora, de volta ao conteúdo. Só complementando um pouco o Pedro, é interessante que o Bitcoin, ele é no termo técnico, jurídico, ele é um ativo ao portador. Você não precisa da autorização de ninguém. Quem tiver a propriedade daquelas chaves privadas consegue mover os bitcoins, tem liberdade para mover. E, ao contrário das outras reservas, por exemplo, no artigo que eu escrevi defendendo a reserva estratégica de Bitcoin, eu falo das reservas russas, né, que foram das reservas em dólar, que foram confiscadas pela União Europeia, pelo Canadá, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Então, se nós, do ponto de vista estratégico e soberano, nós não temos soberania se nossas reservas estratégicas estão na mão de terceiros. Então, a tese mais famosa disso é do Jason Lowery, lá no MIT, que faz parte da infraestrutura de segurança de um país, constitui uma reserva. Por exemplo, nós não temos que ter satélites soberanos, temos que ter estradas, temos que ter conexões de internet, conexões de telefone, temos que ter também soberania monetária. Então, isso que muita gente não entende. O Bitcoin não é emitido por ninguém, não tem um Estado que emitiu. Inclusive, o Haddad escreveu um artigo no jornal dizendo contra o El Salvador adotando e falando que, na verdade, nós teríamos que ter uma soberania monetária, mas o El Salvador já tinha aberto mão da sua soberania quando ele se dolarizou, e ele recuperou a soberania monetária quando adotou o Bitcoin. Então, é o inverso, nós recuperamos a soberania quando adotamos um ativo neutro, um ativo que não depende de nenhum outro Estado soberano. Então, esse aspecto que precisa ficar muito claro também, que é do ponto de vista da segurança nacional. São dois pontos interessantes, né? Acho que o Pedro trouxe uma questão do carrego dessas reservas que o Brasil tem, isso é muito pouco explorado, né? Acho que as pessoas acreditam que o Brasil comprou esses dólares com o dinheiro que estava sobrando, né? E, na verdade, a gente emitiu dívida pagando aí 14% ao ano de Selic para comprar título americano, não é dólar guardado no cofre, é título do governo americano que remunera aí 3%, 4%. Então, e nós absorvemos a inflação do dólar também. Ele exporta a inflação para o Brasil. O Brasil, absorvendo esse dólar, nós absorvemos a inflação americana. Os Estados Unidos exporta inflação e importa bens. Esse que é o dilema de Triffin. Eu acho até um negócio fantástico aqui. A gente passou 8 anos de boom de commodities exportando centenas de milhões de toneladas de carne, soja, minério de ferro, e a gente trouxe dólar para cá, o governo emitiu dívida para comprar esses dólares, né, no Banco Central ali, a juros de 14% ao ano, e a gente acumulou 330, 340 bilhões de dólares. Aí, num final de semana, o governo americano viu um problema no Silvergate Bank, viu um problema no Silicon Valley Bank, né?
apertou um botão e criou 300 bilhões de dólares, né? Então, é um pouco complicado para a gente essa questão das reservas, e principalmente o ponto que você levantou, né? A reserva de ouro da Venezuela está no Reino Unido, não está na Venezuela. Mesmo a reserva de ouro que Campos Neto comprou bastante, né? Enfim, não tá no cofre brasileiro, está em algum cofre lá da Bolsa de Londres. E quem vai verificar também, né? Mesmo Fort Knox, não se sabe o ouro que tem lá dentro. Como você vai verificar? É super custoso. A última vez que verificou o Fort Knox foi mais de 50 anos atrás. Exatamente. Agora, o Nayib Bukele posta ali no X ou no site público o endereço com a quantidade de Bitcoin. É muito mais transparente para as contas públicas isso. Então, além do aspecto da soberania, tem o aspecto de transparência. Esse ouro está onde? Quem verificou esse ouro? É auditável em tempo real, né, Bandeira? É auditável em tempo real. Com o meu Node aqui, eu consigo verificar se ele está falando a verdade ou não. Por então, qualquer cidadão do mundo, né? Acho que é muito mais civilizado. É muito mais civilizado. Agora, Bandeira, ainda nessa linha, assim, a gente tem falado muito dessa reserva soberana e da construção e armazenamento dessa reserva em território nacional, mas, sem sombra de dúvidas, isso exige também uma política nacional de segurança cibernética bem robusta, assim, né? Sim. Não é algo simples e que precisa de defesa, precisa de inteligência, precisa de infraestrutura como um todo, né? Como que vocês acham, nessa linha, que o Brasil pode se preparar institucionalmente para questões como essa, de custódia, governança e auditoria desses fundos? O projeto do deputado Eros prevê isso, prevê que tem que ter uma educação, né, no Ministério, no Banco Central, no Ministério da Economia, da Fazenda, e eu acho que tem que ser pensado muito bem uma multisig, de como vai ser feito com a autoridade. Tem um know-how de cibersegurança no governo, mas eu acredito sim que tem que ter uma educação, tem que ter isso. Agora a gente está discutindo alterações ao projeto, então tem que ficar muito claro que tem que haver uma preparação do pessoal, né? Então, de quais autoridades vão ter as chaves, que não, claro que não vai ser uma single sig, né? Fica muito inseguro nisso, se você fazer só com uma assinatura. Então, isso vai ter que ser pensado e vai ter que ser feito de uma forma estudada, perguntar para o Salvador como está sendo feito. Então, tem que ser dos mais... O projeto de lei diz, tem que ser o melhor da segurança, inclusive consultando empresas líderes no setor de cibersegurança e de segurança de Bitcoin, de como vai ser implementado isso no Brasil. Mas o Brasil lida com questões de segurança nacional todos os dias, né? Então, existe toda uma inteligência preparada para isso. É só você adaptar isso para a inteligência de como armazenar seguramente o Bitcoin, que também, assim, tem que ter um certo cuidado, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Uma pessoa consegue fazer um multisig em casa e também ter com um pouquinho de tudo, né? Só que ao mesmo tempo você também não pode simplesmente colocar tudo na Coinbase Custody, que senão você incorre no mesmo erro. Sim, você fica na mão deles também, né? Mas também a custódia corporativa, a custódia que foi feita na Melius, a custódia, tudo isso é tudo discutido. Então, vai ter que ser uma multisig, quem vai ficar? Então, tem toda empresa, toda coletiva, seja uma fundação, seja um Estado, seja uma empresa, ou até uma pessoa sozinha, ela vai ter sua preocupação de segurança. Mas essas custódias corporativas, elas têm vários redundâncias também, então tem todo um mecanismo de segurança, mas é muito mais seguro e mais barato do que ouro, do que outros ativos e bens monetários que estão disponíveis aí. Então, sim uma questão importante, mas também é fácil de resolver. Tem que ter só cuidado. E a esse respeito eu acrescentaria só que, assim, o Brasil ele tem um know-how, né, em segurança bancária, por exemplo, né, claro que não é a mesma coisa, né, mas a gente tem um know-how muito grande, né, a gente avançou muito, né, por isso que é curioso, né, é uma dessas contradições, né, a gente tem muita tecnologia, a gente tem essa coisa incrível, a meu ver, né, e criada aí com pouquíssimo dinheiro que foi o Pix, e ao mesmo tempo a gente, acho que
tem aí uma curva a ser percorrida, né, em matéria de Bitcoin, mas de uma maneira geral, eu também sou otimista. Eu acho que é um desafio, sim, é um ponto a ser endereçado, sim, mas é algo que pode ser solucionado com engenharia, com compartilhamento aí de informações, né, e acesso ao que foi feito onde deu certo, né. No Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional, por exemplo, né, que tem status de ministério, ele debate bastante os temas de cibersegurança, mas nós temos também espaço, né, no Ministério de Comunicações. Acho que é algo que precisa envolver, né, precisaria envolver alguns atores, né, para ser construído. Antes da gente continuar com o conteúdo, deixa eu te contar como você pode ganhar até R$2.000 de bônus de boas-vindas com a OKX. Se você ainda não é cliente da OKX, você é nosso convidado para participar da campanha Teste e Ganhe. Primeiro, você precisa se cadastrar nesse link aqui embaixo. Feito isso, basta voltar para essa página e clicar em participar para estar dentro da promoção. Em seguida, você precisa realizar 3 missões. Eu sei, parece muita coisa, mas por R$2.000 eu te garanto que é bastante simples. O primeiro passo é depositar qualquer cripto no valor equivalente a $20. O segundo passo é seguir o bot de DCA do Blocktrends. Esse bot está programado para realizar compras periódicas de Bitcoin. Ao atingir $500 de compras, você já recebe $50 de cashback. É isso mesmo, são 10% de cashback sobre esse valor investido. Mas você pode obter retornos ainda maiores. Basta você depositar, como está sendo exibido aqui na tua tela, e você vai obter agora os bônus de 100, 200 ou $300. Fazendo isso, você pode ganhar até $2.000 de cashback no valor investido. E não só isso, você vai estar dentro da exchange voltada para o público brasileiro, com maior segurança, robustez e liquidez do mercado nacional. Além, é claro, de ter o melhor atendimento do país, segundo o site Reclame Aqui. Essa é a sua oportunidade de ter ainda mais ganhos e estar protegido com a OKX. Clique no link na descrição e saiba mais. E essa segurança toda que a gente acabou construindo no sistema bancário, ela nasce da necessidade, né? O Brasil teve uma inflação de 13 trilhões de por cento nos 15 anos que antecederam o Plano Real. Na verdade, foi até mais, né? Porque a gente conta 15 anos, porque quando o IPCA foi criado. Antes disso, a gente nem sabe como é que estava essa bagunça. E a gente está num momento de necessidade também do Estado brasileiro, da macroeconomia do país, porque a gente construiu ali em 88 uma ideia de estado de bem-estar social que garantia uma previdência generosa, né? Apesar de o valor pago médio da previdência ser um valor bastante baixo, mas o conceito de estado de bem-estar social do Brasil é um conceito generoso, né? A gente gasta em previdência o mesmo que o Japão, que é um país muito mais rico e muito mais idoso que o Brasil. A gente tem uma série de benefícios que, apesar do valor monetário baixo, são relativamente amplos, né, para a média da América Latina e comparáveis a alguns países desenvolvidos. A minha pergunta é um pouco de necessidade, né? A gente sabe que o Brasil tem um crescimento pautado no crescimento populacional nas últimas décadas, a produtividade brasileira não cresce há quase 5 décadas e agora a gente tem uma população que tende a estagnar. E nos próximos anos a gente vai ter esse choque entre uma economia que cresce menos, que tem um crescimento base menor, mas tem essas obrigações não cobertas, como previdência, principalmente, né, seja pública ou a previdência social. Contas que eu vi do IPEA, por exemplo, dão algo como 20 trilhões de reais não cobertos na previdência nos próximos 40 anos, o que dá quase 2 vezes o tamanho da economia brasileira hoje, né? E a gente fala de reserva de Bitcoin, e muita gente olha e vai pensar, pô, ok, mas é uma modinha, porque o Bitcoin agora está em moda nos Estados Unidos, então vamos comprar para deixar guardado e dizer que o Brasil é legal também, o Brasil tem. Como é que o Bitcoin desempenha um papel de fato nessa estabilidade da dívida, nesse contexto macro de reserva, né, em relação aos outros ativos que a gente tem em reserva, como o ouro, o euro, o yuan, o dólar? Qual é o papel do Bitcoin, dessa reserva de Bitcoin na estabilidade macro do país? Felipe, quer responder, Gui? Quer falar? Pode começar, pode falar. Não, assim, muito rapidamente, eu acho o seguinte, eu acho que você pontuou bem.
os elementos, né, dessa equação difícil que a gente tem, né, essa equação demográfica, essa equação de direitos sociais, né, que os brasileiros possuem, né, à luz da Constituição e das leis, e essa dificuldade de nós aumentarmos a produtividade. Eu acho que a gente tem dois caminhos aí, né? Primeiro, e aí são os caminhos clássicos, né? Primeiro, aumento da produtividade com tecnologia mesmo, né? Eu acho que a tecnologia vai ser central em todos os sentidos, né? Não só na provisão desses direitos e na redução dos custos, né? E aí eu dou um exemplo que eu acho que é muito simples, mas muito claro, né? Que é, por exemplo, a telemedicina. Acho que a telemedicina vai permitir a gente reduzir drasticamente os custos, né? Que uma população crescentemente idosa, né? Necessariamente vai trazer para seguridade, né? E outras áreas, né? Do estado de bem-estar. E o segundo ponto, eu acho que é capacitação. Aí eu acho que a gente tem um pequeno gargalo, que é o seguinte: a gente tem uma oferta de cursos que eu acho que muitas vezes são cursos com pouca aderência à realidade, né? E as pessoas precisam de coisas efetivamente mais práticas, né? Eu e Guilherme viemos do direito, né? São 5 anos de formação. Eu tenho convicção de que esses 5 anos não são necessários. Eu acho que com menos tempo você forma bons bacharéis. Então, rediscutir essas coisas, eu acho que vai ser muito importante. Você tirar 1 ano ou 2 anos de uma formação é muito importante para poder reduzir o custo de oportunidade dos indivíduos, né? E dar mais praticidade, mais... e aí eu não estou falando de instrumentalização do conhecimento, né, que eu sei que é um assunto delicado. Eu estou falando de, assim, ter debates sérios, né, discutir as coisas que importam, melhorar qualitativamente, né? A gente às vezes olha pelo lado quantitativo, né, um monte de cursos sobre uma porção de coisas, e talvez a gente precise reduzir e focar mais, entendeu? Em qualquer formação, né, desde as mais humanísticas até as engenharias da vida, né? Então, eu acho que tem esses dois aspectos mais tradicionais. E a inovação, a meu ver, como o poder de compra do Bitcoin é crescente, né? Não se trata assim de simplesmente fazer uma reserva, pelo menos é um pouco a minha leitura, né? Não se trata de simplesmente fazer uma reserva do tio Patinhas e colocar, né, ficar ali com bitcoins dentro. Eu acho que a longo prazo ele pode ser usado, inclusive, para poder reduzir essa dívida e se fazer, né, e não é uma coisa para 1 ou 2 governos, né, fazer um arranjo que o Estado reduza o seu endividamento, né, porque nós tínhamos um problema de endividamento externo nos anos 80, né, que foi resolvido, né, nós deixamos o FMI, se não me engano, em 2006, né, e aí nós temos um problema de endividamento interno, né, a gente simplesmente mudou o nosso credor, né. Então, como equacionar isso? E eu falo com muita franqueza e de peito aberto, porque eu sou uma pessoa que tem aversão à dívida, né? Eu acho dívida uma coisa angustiante, né? Até por razões familiares, né? Ter tido exemplos dentro de casa sobre isso. Então, eu acho que, claro, eu não quero fazer aquelas metáforas, né? De transpor para o Estado, né? O que vale dentro de uma casa ou de uma família, mas eu acho que tem alguns paralelos possíveis, sim, e a gente está testemunhando, né, os desafios e os percalços que uma dívida alta traz. Com a vantagem que é a seguinte, muito se fala da volatilidade do Bitcoin, mas assim, qualquer ativo é volátil, né? É que a gente tem a ilusão de que eles não são voláteis, né? Um apartamento é muito volátil, né? Um apartamento no Rio de Janeiro durante a Copa ou durante as Olimpíadas se falava que valia não sei quanto. Você vai lá hoje, você sabe que ele vale menos da metade do que diziam em 2016. Então, a gente tem essa ilusão da estabilidade em relação a determinados bens. Eu acho que esse é um ponto importante. Uhum. E o segundo a gente tem um protocolo, né? E aí, trazendo um pouco esse aspecto da normatividade, né? Acho que a gente precisa um pouco mais de normatividade na gestão
da dívida pública, né? Como nós sabemos que vai até 2140, que serão 21 milhões, que todos precisam anuir, né, nesse grande contrato social, e que isso não será feito, né, para poder alterar, a gente tem muito conforto em saber para onde o barco está indo, né? A gente pode, às vezes, ficar um pouco em dúvida no presente, mas quando você olha a longo prazo, o cenário está dado, né? A perspectiva é traçada. Isso não acontece em relação a uma série de coisas, né? Não acontece em relação ao orçamento, não acontece em relação aos indicadores tradicionais. Você pega os números dos institutos, né? Por mais abalizados que sejam, via de regra eles furam. O próprio mercado tenta prever as coisas e fura todas, né? E eu não estou falando que existe alguém iluminado, né? Nós temos um oráculo a ser observado ou não. Eu acho que é uma certa falta de normatividade mesmo, e que o Bitcoin ajuda a gente a reconstruir. Complementando o que o Pedro falou, o Bitcoin, ele age para desfinanciarizar as coisas, né? Tem um ensaio do Parker Lewis, de 2020, que é que o Bitcoin vai representar a desfinanciarização, porque você tem um ativo que ele não precisa ser refinanciado toda vez, não é uma dívida pública que precisa sempre aumentar impostos, refinanciar a dívida, discutir como vai ser os juros. Ele vai ser uma moeda, ele vai ser agora eu acho interessante dizer que ele é um capital digital, né? Ele é algo que, inclusive, ele pode virar, ele é uma melhor garantia, um colateral supremo, como se diz, uma excelente garantia, melhor que imóveis, melhor que também títulos de outras entidades soberanas, melhor que títulos americanos. Então, ele é algo que, uma vez que ele começar a fazer parte das finanças públicas, ele vai abaixar a preferência temporal. Nós vamos pensar não em 10, não em 20, mas em 30 anos, 50 anos. Então, ele é algo que, para nós pensarmos no longo prazo. Então, e o que tem acontecido nos casos práticos? El Salvador, por exemplo. O El Salvador cresceu muito depois que começou a adotar a estratégia do Bitcoin. Então, ele atrai capital. Se a construção de uma reserva de Bitcoin está aliada a uma política de liberar a economia, atrair capital, atrair investidores, liberar o comércio, diminuir impostos. Inclusive, antes de El Salvador adotar essa política, eu escrevi um artigo chamado A Nova Corrida do Ouro, em janeiro de 2021, e eu fiz um paralelo com quando foi encontrado o ouro no Brasil no século XVIII, desculpa. Uma reserva de valor, assim, ela pode gerar uma diminuição de impostos, como o Pedro disse, pode diminuir a dívida pública. Então, ele é algo que pode gerar muitas externalidades positivas que nós ainda nem conseguimos pensar. Mas a questão é, a economia do futuro vai ser uma economia diferente de agora. A gente está vendo com inteligência artificial, muita coisa vai ser uma grande deflação, né? As coisas vão ficar muito mais baratas. Se não fosse a expansão monetária, era para tudo ficar mais barato. A gente ia viver numa grande abundância. Então, o problema é que os estados, eles criam inflação, e então parece que as coisas estão ficando mais caras. Mas uma vez que a gente adota um padrão monetário superior a uma moeda forte, isso cria uma abundância na sociedade. E isso eu estou falando em muitos anos. A minha visão, que também não é algo assim, especialmente em relação à reserva estratégica, mas eu acho que é o início de um processo muito longo, eu estou pensando aqui em 100 anos, 50 anos, é que no futuro, as moedas estatais que circulam, o real, ele vai ter um lastro em Bitcoin, sim. Ele vai ser, imagina um papel moeda que você consegue escanear um código de barra ali, e aquilo já cair imediatamente via Lightning na sua conta, sabe? Vai ser algo assim. Então, o futuro as moedas fiat não existirão, existirá o Bitcoin. E os estados, as nações que adotarem antes vão ter uma vantagem competitiva em relação às que deixaram para depois. Então, se o Brasil ele conseguir acumular 1% do supply, ou 1 milhão de bitcoins, por exemplo, o projeto da Cynthia Lummis, é 1 milhão de bitcoins em 5 anos, 200 mil por ano. A gente pode pensar, não precisa ter um cap, mas começar a constituir uma reserva, sair do zero, isso pode gerar algo, um começo de pensar nesse assunto. Como vai ser a moeda do futuro? Eu acredito que a moeda do futuro vão ter bancos que vão emprestar com um lastro em Bitcoin. A gente vai começar a ver isso esse ano nos Estados Unidos, que a norma vai mudar. Agora os bancos vão poder negociar Bitcoin, vão poder pegar Bitcoin como garantia. A gente vai ter um boom de financiarização. Não vai ser uma hiperfinanciarização,
vai ser uma bitcoinização das finanças. Vamos ter garantias melhores, vamos ter uma moeda melhor, e tudo vai ficar, assim, vai ser uma injeção de ânimo e de abundância na sociedade. Mas, claro que eu estou pensando como um bitcoinheiro aqui, muito além, mas eu acho que é o início, sabe? A gente não pode pensar, mas e aí? Nossa, isso nunca foi feito. Eu acho que o Brasil está numa situação tão crítica que a gente precisa pensar fora, sabe? Do jeito que está, não está funcionando. A inflação está alta. Você pergunta para qualquer brasileiro, qual que é o problema número 1 da sua vida? É a inflação, é a inflação. A gente precisa dar um jeito nisso. E tem um bem monetário aí, tem algo novo que surgiu que é uma boa nova, que pode melhorar. E o Estado brasileiro, só de reconhecer um ativo que ele não pode inflacionar, uma moeda que ele não pode inflacionar, diz, isso aqui tem valor, eu acho que isso gera um inconsciente coletivo, algo bom, sabe? Então, para as pessoas vão, Bitcoin, o que é Bitcoin? Então, tem esse processo de educação, que só do Estado brasileiro reconhecer o valor do Bitcoin, eu acho que já pode gerar algo muito bom. Mas também tem essas questões técnicas, tem a Previdência, vai conseguir pagar, não vai conseguir pagar. A questão é, as famílias, os indivíduos, e eu acredito que os estados que adotam o Bitcoin, eles passam a ter uma vida financeira mais responsável. Eles conseguem pensar mais no futuro, eles abaixam a preferência temporal. Então, eu acho que ele traz muita coisa boa. El Salvador ficou um país mais pacífico, mais próspero, com mais liberdade, mais soberano. Então, acho que isso também pode acontecer no Brasil. As pessoas, tem muito criptoanarquista ou anarcocapitalista que vai torcer o nariz e vai falar, nossa, esse cara está viajando, mas eu acho que às vezes a gente precisa. O Bitcoin está muito ligado a uma perspectiva apocalíptica, né? Doomer, que as pessoas, vai vir hiperinflação, eu preciso me proteger, um hedge contra o Estado. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais otimista e dizer, olha, o Bitcoin é uma coisa boa, como o Michael Saylor diz, Bitcoin's hope, é esperança. Então, é esperança, o mundo pode ser melhor. O Bitcoin, assim como resolve o problema individual, da poupança individual, pode resolver um problema para a poupança pública, pode resolver um problema como capital das empresas. Então, não está só no indivíduo, tá certo, é uma tecnologia individual, responsabilidade individual, mas existem soluções que permitem que uma fundação, uma escola, uma padaria, acumulando Bitcoin, isso gera coisas boas, porque é uma riqueza inconfiscável, uma riqueza que não é diluída por ninguém, você fica muito mais responsável pela sua riqueza e pelo seu futuro. Então, eu acho que o dinheiro, ele é opcionalidade. Então, o dinheiro traz liberdade. É aquele capital líquido que eu posso transformar em outras coisas rapidamente, ele é líquido. Um dinheiro forte, ele é opcionalidade futura. No futuro, eu vou conseguir transformar aquilo em algo de valor. Então, por isso que uma moeda forte é importante, porque o futuro fica com mais valor. No futuro, eu vou ter esse dinheiro que eu vou conseguir gastar se eu precisar. Então, ele causa isso de bom na sociedade. Eu acho que a reserva é o início disso, sabe? Sim, Bandeira, você trouxe pontos muito interessantes aí, e infelizmente a gente está muito próximo do nosso final aqui, mas um dos ganchos que eu queria trazer para a discussão antes da gente encerrar é sobre a disputa entre os países nos próximos anos, né? Você falou que os países vêm buscando formas de se posicionar com o Bitcoin tendo uma reserva estratégica, e pela sua fala, pelo que eu senti, é que quem se posicionar primeiro vai colher os benefícios desse posicionamento pioneiro na frente dos demais, né? E eu queria saber de vocês, como que vocês vislumbram essa diferença entre os países que possuem e não possuem reserva formada? E acho que até um ponto que eu queria trazer como pano de fundo para essa discussão, vocês mencionaram alguns livros aqui, né? Tem o Thank God for Bitcoin, que o Guerra traduziu, tem o The Bitcoin Standard, que você traduziu, Bandeira, e tem um outro livro que é muito bom também, que é o Software, a Novel Theory of Power Projection and National Strategic Significance of Bitcoin, que ele foi escrito por Jason Lowery, que é um oficial da Força Especial dos Estados Unidos, e ele traz o Bitcoin não só como um ativo estratégico em termos de reserva monetária, mas também como uma ferramenta de soft power, né? Você posiciona a nação como usando o Bitcoin como uma forma de
quantificar o soft power por meio do emprego da energia elétrica e do proof of work, né? Então, mais do que só um ativo de reserva estratégica, ele pode ser considerado uma ferramenta de projeção de poder nacional via soft power no espaço cibernético, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, com esse pano de fundo em mente, como que vocês veem o posicionamento do Brasil especificamente e de outras nações que vêm buscando aí adotar isso dentro da estratégia de gestão de Tesouro Nacional. Nós já absorvemos a inflação do dólar, como a gente discutiu antes, né? Nós exportamos carne, bens de consumo bons e importamos algo que pode ser, com um clique do botão, criado a partir do nada. E no próprio padrão Bitcoin, ele cita vários casos em que a nação que tem uma moeda fraca, ela fica para trás da nação que tem uma moeda forte. Isso aconteceu, por exemplo, com a Índia e com a China, que ficaram na prata, sendo que o mundo inteiro foi para o padrão ouro no fim do século XIX, e eles perderam anos e anos de desenvolvimento econômico. Mas o caso mais absurdo disso é o caso das glass beads, né, que são as miçangas de vidro, que também foi chamada de slave coin, assim, a moeda do escravo, que era o seguinte: quando o colonizador chegou na África, eles usavam essas glass beads, essas miçangas de vidro como moeda. O colonizador chegou lá e conseguia produzir o vidro de uma forma muito mais barata e conseguiu acabar com aquela economia local e empobreceu mais, produzindo de forma mais barata o bem monetário, e que atrasou muito o desenvolvimento da África. Então, na história da humanidade, você tem repetições e repetições. A ilha de Yap, que nós discutimos lá no começo do primeiro episódio aqui no canal. Então, nós temos casos e casos e casos da competição monetária em que quem tem a moeda forte domina quem tem a moeda fraca. Então, vai ser uma continuação disso. Hoje a gente está com o dólar. O dólar, ele é uma arma de guerra também. Ele é uma forma de empobrecer os outros países. Então, a gente fala muito padrão Fiat, mas padrão é o petrodólar, né? Então, ele é algo que o Brasil, para ser realmente soberano, ele precisa de um bem monetário melhor. E o Bitcoin, ele vai... A questão não tem muita escolha, né? Ou o Brasil adota ou ele vai ficar para trás. Eu acho que isso acontece com todos os outros países. Não é à toa que o Trump está com um projeto de reserva estratégica e a Cynthia Lummis também, eles não são bobos. Então, o Brasil precisa amadurecer nisso. A gente não precisa ser ingênuo de achar que isso... A própria tese do Larry, eu li também, uma tese excelente, ele fala, ele é o major da Força Espacial Americana, do MIT, e ele usa o termo power projection, projeção de poder, sabe? É algo da tecnologia de guerra. Se nós temos um padrão monetário ruim, à mercê de outros países, nós ficamos enfraquecidos enquanto sociedade. Então, é bom que o Exército também saiba disso e tenha noção de que o mundo daqui para frente vai ser um mundo multipolar, não vai ser um mundo pacífico, vai ser um mundo de muito conflito, né? Na União Europeia, a gente recebeu recentemente um alerta de que os cidadãos devem começar a se preparar e montar kits de sobrevivência aí para cenários extremos, de cyberataques, guerras, pandemias e coisas do tipo. E eu achei curioso ver que dentre as listas aí que foram propostas por diversos governos, você não tinha um que mencionava uma cold storage, uma wallet de cripto, uma coisa que pudesse te trazer mobilidade de capital rápida, né? Tudo dinheiro em espécie, cara. E você vê como os estados realmente estão despreparados para esse tipo de situação, né? Eu queria ouvir do Guerra também, o que ele tem a dizer com relação a isso. Não, eu acho que é um comentário, é um tema, né, essa questão da posição absoluta e relativa, né, dos países em relação ao Bitcoin nas disputas geopolíticas, né? Primeiro, eu acho que assim a gente tem que ter presente que o Bitcoin ele é uma tecnologia pacifista por definição, porque a guerra ela é inflacionária, né? Você faz guerra emitindo dinheiro, né? Você não faz guerra com dinheiro real, com as finanças efetivas das pessoas, com o que as pessoas têm, né? A guerra ela só é possível, né, historicamente, né? Os exemplos são os mais diversos, inclusive muitas vezes são associados aos ciclos de decadência dos estados, dos impérios, né? Das moedas, por meio inclusive. da emissão, né? Da desvalorização, por meio de emissão, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. Então o Bitcoin ele é pacifista por definição.
O segundo é que ele, nesse aspecto, né, ele é uma, digamos, né, é como se fosse arma nuclear, né, é aquela arma para não ser utilizada, né, mas ele dá sinais críveis, né, a respeito da postura do Estado. Eu acho que ele mostra o padrão de conduta do Estado, né, um padrão de conduta responsável, né, que respeita o valor efetivo das coisas, né. Então, eu acho que esse é um segundo elemento. E pensando países, né, uns em relação aos outros, eu acho que a expansão da adoção vai criando uma cultura, né, vai criando uma circunstância favorável à cooperação, né? Você vai criando uma linguagem comum, né? As pessoas vão começando a se entender. E veja como ele realmente consegue chegar nas situações mais diversas possíveis. Você tinha pessoas usando Bitcoin na faixa de Gaza porque estavam impedidas, né, de transacionar. Você tem países que buscam burlar sanções também via Bitcoin. Então, ele é usado nas mais diversas situações, não por acaso, né? Então, eu acho que essa vocação para o universal do Bitcoin é muito positiva. Eu ia só agregar um pouco do que o Guilherme estava falando. Eu estava vendo esses dias, talvez tenha até sido o Guilherme que mandou, um gráfico do Neil Ferguson levantando um ponto histórico interessante, que é quando as despesas com juros de um país ultrapassam os seus gastos de defesa, né? Isso é um sinal crítico, histórico, em relação ao declínio, né, de poder. E aí é interessante notar que a gente está nesse cenário exatamente com os Estados Unidos, né? E eu acho que tem uma incompreensão, acrescentando, tem um pouco a ver com isso, o Felipe, mas é um ponto também relacionado ao que eu estava falando, que é o seguinte: eu acho que às vezes as pessoas podem pensar, a meu ver, equivocadamente, isso é o novo bulionismo, né? Bulionismo é aquela doutrina, né, mercantilista, né? Eu vou acumular então ouro e metais e tal, porque é isso que é a riqueza. E não faz sentido esse raciocínio, a meu ver, porque o Bitcoin ele é uma moeda, né, é uma tecnologia e também é uma moeda, né, relacional, né, diferentemente do ouro, em que, no fundo, você tinha ali certas arbitrariedades, né, isso aqui vale mais porque vale, né, e com todas as deficiências que a gente sabe que existem nos metais, né, na utilização dos metais como reserva de valor, eu acho que isso fica cada vez mais óbvio, né? Me refiro aqui à superioridade do Bitcoin em relação aos metais, como reserva de valor. Neil Ferguson, que, diga-se de passagem, falando que de livros aqui, que já mencionamos alguns, também tem um livro muito bom, que é o The Accent of Money, né? Uhum. Não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer. Eu li, e tem também no YouTube os capítulos, se eu não me engano, ele dividiu por capítulos, excelente, é o documentário, excelente, esse é um excelente livro. Da BBC, né? Mas, pessoal, como de costume, a gente podia passar mais horas discutindo o tema, é um tema muito, muito interessante, que tem muitas ramificações e a gente pode ir para várias direções diferentes, é até difícil se manter na mesma linha aqui, né, da proposta inicial, mas queria agradecer muito a participação de vocês, o papo foi muito enriquecedor. Pedro, sucesso aí na tua jornada, que eu sei que é uma jornada, né, não é um caminho de uma porta só que você vai ter que abrir, são muitas portas que vão ter que ser abertas aí para que a gente conquiste essa potencial reserva estratégica de Bitcoin no Brasil. Acho que todos nós que estamos aqui concordamos que isso é um movimento super importante para a soberania nacional. Guilherme, um prazer ter você aqui de novo com a gente. Eu acho que as suas visões e opiniões sempre enriquecem muito o debate e ajudam a nossa audiência a vislumbrar um futuro, né, monetário diferente do que o que a gente vive hoje. Hermes, como de costume, você também sempre enriquece com as suas visões. Queria agradecer a todos vocês. Abrir para algum último comentário final que vocês tenham antes da gente encerrar. Eu agradeço o convite de novo, é sempre um prazer participar, agora aqui com o Pedro, meu amigo, nosso cavalo de Troia aí, dos bitcoinheiros. Que isso.
E eu acho que assim, a gente está num ponto muito, muito delicado, né? Porque a gente, de um lado, tem os criptoanarquistas, os anarcocapitalistas, e do outro lado tem os coletivistas, né? Então a gente está ali que ninguém gosta de nós, né? Então, acho que assim, precisa de muito diálogo e é o começo de algo que eu acho que é grandioso, e eu espero que tenha frutos bons. Então, eu também acho que vai ter mais pronunciamento do deputado Eros Biondini, que foi a pessoa que realmente iniciou esse movimento no Brasil. Ele agora, se não me engano, está em Rolante agora, conhecendo o projeto lá, então ele está muito empenhado nisso. Então, acho que vai ter muita coisa interessante. Nós podemos ver outros políticos se posicionando bem a favor do Bitcoin. Então, pode ser o início de um movimento muito, muito proveitoso, que vai trazer, se der certo, se for para frente. A gente sabe que o Brasil, né, é um país muito difícil, mas eu acho que vai trazer muito florescimento humano, e é isso que a gente quer. A gente quer que as próximas gerações, e a nossa geração também, veja muito florescimento com prosperidade, riqueza e liberdade. É isso. Da mesma forma, eu agradeço aí a todos vocês pela oportunidade, acompanho o trabalho de vocês, enfim, sou um fã, né, do canal e também das ideias que vocês têm difundido. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que é um trabalho muito enriquecedor, muito satisfatório, muito recompensador, né? E acho que o deputado Eros tem sido feliz, né, nas colocações. Ele é um sujeito muito aberto a sugestões, a receber ideias. Tenho recebido também mensagens assim de congratulação, não só de deputados, mas de gente do executivo, que eu acho que é um primeiro passo muito positivo, né, e que nos encoraja a seguir debatendo isso, né, para que de fato a gente tenha isso daí na ordem do dia. Só para situá-los sobre um ponto que eu acabei não falando, o dia em que eu falei sobre esse tema era o lançamento da nova direção da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, e o foco da frente, né, cujo mandato é de 2 anos, vai ser justamente a discussão dos temas digitais, como, por exemplo, a inteligência artificial, e-gov, né, e toda essa pauta digital. E eu achei que era um momento muito oportuno para colocar o Bitcoin, porque não havia aparecido, né, eu não havia identificado ali como uma das prioridades, mas a gente vê que há um clima se criando, né, o digital trazendo aí a pauta do Bitcoin, que, claro, não se confunde com nada daquilo, né, de tokenização e blockchain e todo esse ruído que se cria em torno dela, mas eu acho que cria uma conjuntura favorável, né? Então, eu acho que podemos nos manter otimistas aí, e com esse trabalho de esclarecimento, como o Guilherme colocou, né, de mostrar, enfim, para pessoas que torcem, né, um pouco o nariz, né, a relevância do projeto. E parabenizar o Nicolas, agradecer aí o Felipe Hermes pelo convite mais uma vez. O Guilherme é um irmão e, enfim, foi um prazer estarmos juntos. Espero estarmos aí em outras oportunidades. Eu queria só fazer uma menção honrosa também à deputada Júlia Zanata, né, que tem feito projetos em torno de autocustódia, tem debatido o tema, tem falado bem sobre Drex, falado bem no sentido de falar bastante sobre o assunto, não necessariamente elogiar, antes que o Guilherme já fique contrário aí. E mencionar que eu estava lembrando mais cedo, quando os Estados Unidos lançou um ETF de Bitcoin, e o Dr. Geraldo fez um post sobre, falando do Brasil, né? Agora a gente já sabe quem escreveu esse post. Sobre reserva estratégica de Bitcoin, Dr. Geraldo cuidará disso. Cuidará disso. A pele corada não engana, né, Guerra? Mas vamos lá, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até o final. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para sempre ser avisado quando a gente subir conteúdos como esse. A gente fica por aqui e se fala de novo na semana que vem. Um abraço, até lá, tchau.